Boa noite, pessoal, tudo bom? Eu sou Gabriel Cairo Nunes, sou nutricionista. A gente vai fazer uma live aqui com o Dr. Pardal, que é médico, endoscopista, que coloca balão. A fim da gente tirar dúvidas, esclarecer algumas situações que as pessoas têm aí sobre o tratamento de perda de peso com o uso do balão intragástrico. Então, se você tem dúvida, pode mandar pra gente. Estou esperando só que o Dr. Pardal entrar. Ele está me falando aqui, estou aqui no Insta. Deixa eu só falar aqui para ele tentar encontrar a gente. Estou aqui falando com ele. Opa! Acho que ele já entrou aqui. Deixa eu convidá-lo. Opa, peraí, pessoal. Aqui. Pardal. Deixa eu ver se deu certo. Fala, meu, tudo bom? E aí, Gabriel, tudo bem? Cara, tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Tá me ouvindo direitinho? Opa! Perfeito, perfeito. O seu som para mim tá um pouquinho baixo. Deixa eu ver aqui que eu tô no fone de ouvido. Acho que tá bom. Melhorou? Oh, tá ótimo. Pessoal, se o som de vocês aí tiver meio baixo, alguma coisa assim, avisa a gente aqui, por favor. Ô, Pardal, e aí, tudo bom? Tudo tranquilo, Gabriel. E por aí, por São Paulo, como é que estão as coisas? Tá tudo caminhando bem, com trânsito. Essa nova? Isso acho que não é novidade para ninguém. Cara, bom, vamos começar a falar aqui sobre o tratamento do balão. Acho que a gente podia começar a falar assim um pouquinho sobre a questão para quem que é indicado o balão, né? Sim, com certeza. Bom, eu tenho trabalhado com balão já tem uns aninhos, né? E essa é a pergunta que a gente mais recebe lá no consultório, que os pacientes acabam procurando pela internet primeiro e depois vão tirar as dúvidas. E a primeira coisa que a gente sempre fala é assim, tem a questão matemática, né? O balão, ele é indicado para os pacientes com sobrepeso, ou seja, paciente com IMC acima aí de 25, paciente com obesidade grau 1 e grau 2, principalmente, que é aquele IMC, obesidade grau 1, vai do MC 30 até 35 e o grau 2 do 35 ao 40. E acima do IMC 40 para aqueles pacientes que têm alguma restrição para cirurgia, seja alguma restrição de vontade, não quero operar porque tenho medo, ou porque tem alguma contraindicação do tipo meu coração não suporta um procedimento cirúrgico, né? Alguma situação clínica que contraindique o procedimento. Então, basicamente, são essas as indicações. Para quem não está No seu dia a dia, quem mais procura o balão? disparado, obesidade grau 1. No meu consultório, obesidade grau 1 e obesidade grau 2 são os que mais me procuram. Tá? Obesidade grau 3, cada vez menos. Eu acho que o pessoal, hoje em dia, está tomando mais confiança até para cirurgia bariátrica. Eu não sei como é que está aí por São Paulo, mas o medo da bariátrica já está começando a ficar já bem menor. Então, obesidade grau 3, hoje em dia, pelo menos no meu consultório, é exceção. Tá? Eu vejo isso também. Eu acho que 70% da população obesidade grau 1 e grau 2, mas 30% eu vejo em alguns grupos bem específicos. Tanto no superobeso que não quer operar, quer fazer uma tentativa, criança, né, ou adolescentes. Sim. E também bastante pessoas perguntando sobre vou perder peso antes de operar porque já li que faz mal operar muito pesado. Isso acontece aqui também, a gente tem pacientes nesse padrão, mas acho que é até interessante em relação à população, viu, Gabriel? Aqui em Belém, a gente tem menos pacientes, acho que super obesos, do que em São Paulo, e não só, lógico, em relação à população absoluta, mas acho que até mesmo relativo. Então, pacientes que vão fazer como procedimento ponte,
aquele procedimento que o paciente tem que emagrecer para poder operar de uma forma mais segura. Aqui existem, lógico, a gente tem casos assim no nosso consultório, mas é uma minoria, assim. Em São Paulo, eu fiquei em São Paulo de 2006 a 2015 e nós tivemos bem mais pacientes desse padrão do que aqui em Belém. Eu acho que São Paulo também é muita gente, né? Então, e o pessoal acaba pesquisando mais. Acho que tem muita informação, né, aqui em São Paulo. Então, eu até acho que é legal a gente fazer essas lives, porque a gente consegue ir disseminando sobre técnicas que às vezes as pessoas nem conhecem, né? O Sem balão, embora dúvida. seja bem antigo, mas muita gente não conhece o balão, né? É, Ou até mesmo, eu ouvi esses dias uma explicação muito legal sobre o porquê que as pessoas, os cirurgiões até muitas vezes falam, mas o balão não é legal para você e tal. Contando que realmente aqueles modelos antigos que nós tínhamos de balão tinha relação muito grande com problemas, né? E que com essa evolução agora a gente já não tem isso. Então, eu acho que tem muito a se falar sobre essa questão do uso do balão intragástrico, né? muito, muito. É um dispositivo que é extremamente útil, né, para perda de peso rápida, para ajudar o paciente a dar aquele estímulo para o principal fim do tratamento da obesidade, que é a mudança de hábito, porque sem ela não tem jeito. O paciente pode fazer balão, pode fazer cirurgia, que a gente sabe que a obesidade vai voltar se não mudar hábitos. E é um procedimento que ajuda muito, né? Tem um risco pequeno, é um procedimento que a gente pode repetir se for necessário, então não muda nada a anatomia do paciente. Então, assim, é um procedimento que eu sou fã e gosto muito de trabalhar com isso. A gente vem trazendo benefícios aí para os pacientes, mas ele ajuda muito nisso, né, da mudança de hábito do paciente. Eu vou até começar, vamos falar um pouquinho das perguntas, depois a gente vai avançando nessa conversa. Tem bastante coisa para falar, mas como já está chegando pergunta, eu acho que é legal a gente ir mesclando, porque às vezes o pessoal não fica durante todo o período da live, né? Até a Jane Barbosa Sim. ela fez uma pergunta legal pra caramba. Se pudesse falar sobre a diferença de resultados entre o balão e a cirurgia. E aí eu acho que cabe nessa pergunta da Jane até a gente falar que são métodos diferentes, né? Acho que é legal abordar. Você não começa abordando assim? Certo, Bom, vou começar e aí depois já vou te passar a bola. Bom, é assim, são métodos diferentes para pacientes diferentes também. E então, assim, o balão, em média, a perda de peso dele, se a gente for buscar aí um número mais redondo, seria algo em torno de 15 a 20% do peso total do paciente. Na bariátrica, esse número acaba sendo maior. A gente tem que levar em consideração também que o paciente que é submetido à bariátrica tem um excesso de gordura a mais. Então, né? Então, por esse excesso ser ainda maior, a gente tenta, além do procedimento, causar uma restrição e uma falta de absorção de alimentos ainda maior. O número, a perda de peso é bem maior realmente na bariátrica. A gente não tem como comparar os dois métodos em relação a esse número. O balão é um método para pacientes, como eu falei, né, com uma obesidade em menor grau, enquanto a bariátrica é um procedimento para pacientes com uma obesidade de grau maior. Quer continuar aí, Gabriel? Eu até acho que é interessante a gente falar assim. Por um balão ser um método temporário, a gente coloca o balão por endoscopia, retira, a anatomia fica normal. Você pode refazer quantas vezes quiser, caso necessário, mas você não mudou a anatomia nenhuma. Então, se quiser colocar um balão para tentar perder o peso e depois, se vier a falhar, ir para a cirurgia, é algo interessante. Eu vou falar do meu ponto de vista, tá? Porque eu faço isso há 20 anos, então. E eu sou do departamento de cirurgia, mas agora eu estou mais na endoscopia. Mas o que eu vejo que é muito interessante, primeiro, você tem uma tentativa real de perda de peso com um método que realmente te ajuda. Segundo, se vier a ter um bom resultado, pode refazer, sem mudar a anatomia. Terceiro,
não deu um resultado tão bom, você já aprendeu a parte dietética que você vai ter que fazer no pós-operatório da cirurgia. Você já identificou o que é dieta líquida, você já identificou o que é saciedade, você já sabe realmente o alimento que causa mais saciedade. Então, a probabilidade de você vir a falhar numa cirurgia acaba diminuindo. Então, eu acho válido, né? Eu costumo falar bastante isso no meu consultório. Se puder tentar sempre do mais simples para o mais difícil, melhor. Evitar aquela questão da cirurgia. Sou mega a favor de cirurgia, trabalho com cirurgia, adoro, mas eu tenho uma filosofia que do mais simples para o mais difícil sempre. Então, como a gente sabe que os tratamentos para a perda de peso, muitas vezes, eu vou falar uma palavra que talvez não seja correta, não são bem feitos, porque o que nós temos hoje no mercado não é tão efetivo. Eu acho que vale a pena sim um balão, porque ele é realmente muito efetivo. Então, do mais simples para o mais avançado, na minha visão, sempre. Então, quem tem a condição de tentar um balão, eu recomendo sim, tá? E O... tem também a questão, né, Gabriel, que quando a pessoa faz o balão primeiro, né, essa tentativa do mais simples, já o choque já vai ser menor, no caso de uma perda de peso, para não ser algo tão pronunciado assim. E já é um começo, um contato com uma equipe multidisciplinar, né? Já é um paciente que não vai cair numa cirurgia bariátrica, num ambiente cirúrgico, para dar início a um acompanhamento pela primeira vez com mais prolongado, né? Com um nutricionista, com um psicólogo, com um profissional de educação física. Então, no balão, esse contato já inicia antes, né? Então, a pessoa já vem com essa carga aí já de contato com a equipe multidisciplinar, caso venha a falhar e passe para um procedimento cirúrgico. Eu acho bom, acho legal essa fala, porque realmente é o que nós observamos. Até um adendo que não faz parte da live, mas que é um adendo importante. Uh, Hoje nós observamos uma crescente na procura de alguns tratamentos para o reganho de peso da cirurgia bariátrica. E a gente observa que esse reganho de peso da cirurgia bariátrica está muito associado à perda do acompanhamento com a equipe multiprofissional, com o nutricionista, com o psicólogo, com o educador físico e com o próprio médico, cirurgião ou clínico. Então, criar esse vínculo antes de operar é muito importante. Então, como a gente tem observado que há um número de busca nos tratamentos de plasma de argônio, né, de estrutura endoscópica secundária, é importante que o paciente saiba que é uma doença crônica, que necessita de cuidados. E o cuidado ele tem que ser muito mais intenso quando você está indo mal. Quando você está indo bem, você até pode ficar longe do profissional, mas quando está indo mal, é a hora de voltar e não de sumir. Né? Então, acho que isso é importante a gente também restar. Porque eu acho que você também faz plasma de argônio, né? Faço sim. E, de fato, também tem aumentado a procura pelo método, simplesmente, realmente, pela perda de contato, né, da equipe multidisciplinar. Geralmente são pacientes que não tiveram oportunidade de manter o acompanhamento com nutricionista, com psicólogo, chegaram a atingir aquele objetivo e acabaram se distanciando, e aí acabaram tendo que procurar novamente para fazer o tratamento do reganho de peso. Eu acho que é sempre importante não desmerecer nenhum método, pelo amor de Deus, não é essa a intenção. E também não é a intenção de promover um método outro método, nem nada assim, mas para mostrar realmente que existe falhas terapêuticas quando tem abandono de tratamento, tá? Então, pessoal, se vocês puderem guardar alguma coisa aí, além das informações que o Perdão falou do balão, acho importante também não afrouxar no acompanhamento nutricional, faz uma diferença muito grande. A Jane Barbosa, perdão, ela falou, meu filho tem. Não, desculpa. A Racavelli. Ela falou, meu filho tem 14 anos, pode colocar o balão? Pode. Desde que a gente faça uma avaliação, né, individualizada, ele tem que ser avaliado pelo pediatra dele, e também pelo psicólogo. Havendo a liberação, a gente pede até endocrinologista também para avaliar questões hormonais nesse caso. E caso realmente haja essa indicação, ele pode sim ser submetido ao procedimento.
E tem o acervo paraense. Agora eu não sei se é acervo ou acerva. É a Tá? serva. Essa é, né? Ele está perguntando se pode beber depois do procedimento, quanto tempo. E é uma pergunta boa, porque essa é o. Então, poder pode depois do procedimento, mas não deve, né? Quem quer emagrecer não pode consumir bebida alcoólica em grande quantidade, porque atrapalha, né? A bebida é orexígena, ela dá fome. Vem os acompanhamentos aí do boteco, do barzinho, e então uma das mudanças de estilo de vida do paciente é evitar o consumo de bebida alcoólica rotineiro. Eu acho que isso é bem importante. O álcool ele boicota muito o tratamento. Então, se puder diminuir, vale a pena, né? Mas aí também eu acho que entra uma coisa que pouca gente fala. Eu até estava preparando uma aula para a semana que vem e é algo que chama muita atenção. Pessoal, muitas vezes a gente fica imaginando assim, vou colocar o balão e vou parar de fazer isso, isso, isso. Realmente é importante você ter alguns objetivos. Mas quando você está em uso do balão, você tem uma saciedade muito maior. Então, como você está saciado, é mais fácil falar não. Você tem menos sofrimento. Tá? Então, a mudança, ela não é só por força de vontade, porque o procedimento ajuda a fazer a mudança. Então, acho que isso é bem importante a gente falar. É isso aí. Precisa ter essa mudança de hábito, né? Que é o que vai manter aí o peso perdido depois que se tira o balão, né? Que é para o paciente, depois que aquele procedimento da saciedade forçada pelo balão sair, o paciente consiga dizer não ou saber os limites e não conseguir não exagerar, né? No caso. Eu acho que isso é legal. Eu vou fazer mais uma pergunta aqui que chegou, e aí eu vou fazer algumas que eu tenho aqui, que eu quero que a gente bate papo sobre essas perguntas aqui também. Mas a Lívia, ela já estava fazendo tratamento, ela tinha conseguido perder 10 quilos já, mas ela, infelizmente, acabou ganhando esses 10 quilos porque ela estava com um problema de luto, e ela perguntou sobre o balão, se ela poderia colocar. Eu vou adicionar na pergunta da Lívia uma pergunta. Pessoas que são refratárias de muitos tratamentos, perde ganha, tomou remédio, fez dieta, mas acabou ganhando peso por várias vezes na vida. São candidatos bacanas para o uso do balão? Bom, em relação à pergunta da Lívia, Lívia, a gente primeiro precisa saber como é que você está em relação ao seu cuidado psicológico pela questão do luto agora, né? Então, antes de pensar no procedimento de colocação do balão, sugeriria uma avaliação psicológica pré-balão para ver contigo a questão de como está a tua relação com a comida, se tu não estás compensando o luto através de uma compulsão alimentar, né? Questão de autoimagem, tudinho que o psicólogo pode te ajudar. Tem que ver como é que tá, não só o teu ganho de peso dos 10 quilos, mas tem que ver qual é a tua altura, ver como é que está a tua composição corporal, para ver se você é uma candidata ao procedimento. Tá? Então, preenchendo critérios, sendo bem avaliada pré-balão, como é que está teu psicológico, acho que é um método que pode te ajudar sim a perder o peso novamente e te colocar nos trilhos para depois manter esse peso que você perdeu. E sobre a refratariedade, né, Gabriel? Então, o balão, por ser um método temporário, também é um método que pode ter refratariedade, né? Então, em termos mais ou menos estatísticos, em torno de 50% dos pacientes que colocam o balão podem voltar a ganhar peso depois que tiram o balão. É o que a gente tem visto, principalmente naqueles pacientes que perdem o controle multidisciplinar. Então, refratariedade existe, assim como existe na cirurgia, existe em quem usa os remédios, né, o Victoza, Saxenda, enfim, qualquer medicamento para perda de peso. Então, acho que assim, cada paciente tem que ser avaliado e a gente tem que discutir o motivo dele ser refratário. O que levou esse paciente a ganhar o peso de novo? Né? É uma questão psicológica, é uma questão de cuidado alimentar, é uma questão, às vezes, profissional, ou ele tem alguma outra coisa, alguma outra condição clínica que leva ele a ganhar peso, ele usa muito corticoide, ele é sedentário demais, ele tem alguma limitação física. Então, assim, acho que a gente tem que ver o motivo da refratariedade para saber se esse paciente é um bom candidato realmente ao balão.
Eu acho isso legal a gente sempre abordar, né? Porque realmente tem muitas possibilidades. E aí a gente acaba reforçando. Não subir do consultório, né? Porque aí a gente consegue identificar o que está acontecendo naquele momento e frear aquele problema, né? Exatamente. A gente tem que identificar aí o motivo desse paciente estar perdendo ou ganhando peso, e identificar o problema, saber o que está dificultando com que ele se mantenha no nível saudável. Não, exatamente. E assim, acho que é interessante a gente abordar também, porque no mercado nacional existe vários tipos de balão. Nós temos balão de 6 meses, de 12, ajustável. Então, eu acho que é legal até a gente poder falar quais os tipos de balão e se tem indicações diferenciadas ou não. Certo. Bom, existem realmente diversos tipos. Eu não tenho trabalhado com muitos, viu, Gabriel? Hoje em dia eu tenho trabalhado só com os balões de 6 e de 12 meses com líquido, não trabalho com balões de ar. A gente já tem até balões que não precisa ser insuflado, né, por endoscopia, tudo. Mas eu atualmente só tenho trabalhado com balões de 6 e 12 meses da Corpórea. É, E E a assim, indicação? De 6 ou 12? Como é que se faz? bom, eu converso muito com o paciente e hoje em dia eu tenho optado cada vez mais pelo de 12 meses. É, Principalmente pelo tempo a mais que eu tenho forçando o paciente na saciedade, forçando o paciente no cuidado multidisciplinar. Para muitos pacientes, para alguns perfis, né, os 6 meses podem ser um tempo menos do que o desejável. Então, eu acabo optando, hoje em dia, no portfólio de 12 meses é o que eu tenho trabalhado mais. Eu tenho mantido os pacientes mais perto com essa tática dos 12 meses. É lógico que para mim é um viés muito grande falar sobre isso, porque eu, né, sou consultor do balão corpóreo, eu gosto muito dele. Mas é uma coisa interessante. Você sabe o que eu vejo? Um arrependimento muito grande dos pacientes no final do sexto mês. Fala, podia ter colocado um de 12. É uma coisa que eu vejo no meu dia a dia que é muito comum. Quando chega no sexto mês, fala, puxa, eu queria tanto ficar mais tempo. Como eu vejo no de 12 também, muita gente fala, eu queria ficar mais tempo. É, Então, assim, é, é, eu, Gabriel, no consultório, sempre vou gostar de mais tempo com o paciente, óbvio, né? Mas para muita gente, o de 6 meses é suficiente também, né? sim, O sem cara tem um dúvida. tempo menor, então ele se doa mais, né? E dá Com uma mudança certeza. mais rápida, mais intensa, né? Com certeza. A gente acaba variando muito, né, do objetivo do paciente, do que a gente percebe, do quanto ele vai aderir mais ao tratamento. A gente, pela consulta, a gente já sabe que alguns vão ser necessários que a gente tenha um pouco mais de ação, e aí nesses pacientes o de 12 meses já é melhor. Mas tem aquele paciente que já vem num ritmo de atividade física é, é, constante, que às vezes ganhou peso porque teve que interromper por algum motivo. A gente tem alguns atletas que ganharam peso porque pararam, porque, né, jogador de futebol, acostumado a te fazer uma atividade física, a taxa de metabolismo, tudo, parou de fazer atividade, voltou a ganhar, começou a ganhar peso, e esse paciente já vai ter uma memória, né? Então ele consegue perder um peso rápido para voltar para o padrão da atividade física que ele parou, deu uma relaxada aí depois de aposentar. Essa é uma população interessante. Eu tenho bastante ex-atleta, ou até mesmo pessoas que por alguma razão lesionaram e acabaram ganhando muito peso. E aí eles acabam colocando um balão para dar uma freada, né? O, o, e isso é uma coisa que tem aumentado bastante. Até tem um cara muito famoso aí que fez esse uso também, realmente porque ele ficou em off muito tempo, né? É isso O, aí. eu acho que é interessante também, Pardal, a gente poder abordar um pouco, que assim, eu não sei se você tem aí, mas eu tenho um aqui, como que é feita a colocação do balão, né? Porque as pessoas têm muita dúvida, eu imagino que é cirurgia, né?
Então, eu não tenho. Aqui eu não tenho. Meu Fala aí, pescoço vai falando tá você que eu vou trancado. tentando acompanhar aqui. Pronto, beleza. Bom, aí, olha que estômago bonito. Bom, o balão é inserido com o paciente sob sedação, então o paciente não sente nada. Se você já fez uma endoscopia, é aquela mesma sedação, você dorme, e quando acorda o balão já está implantado. O balão entra vazio, ele é um dispositivo de silicone e vai lá para o estômago. E lá no estômago, sob visão direta, né? A gente fica com o endoscópio sempre olhando para o balão para evitar qualquer tipo de problemas sobre a localização dele. Nós começamos a encher o balão com uma solução de soro fisiológico misturado com azul de metileno. E aí, com isso, o balão fica desse jeitinho aí, redondo, esférico, né? E azul. E ele fica nesse primeiro terço do estômago mesmo, onde o Gabriel apontou, que é justamente uma das regiões que o estômago, sendo comprimido nessa região, ele tem tanta função de já dificultar a entrada do alimento e também é uma questão fisiológica, né, que diminui a fome por conta dos hormônios da fome mesmo, que vão ser suprimidos porque o estômago já vai se sentir cheio até a tampa, digamos assim, falando de uma forma mais simples. É um procedimento rápido, por em torno de 20, 30 minutos. Depois do procedimento, o paciente fica na sala de recuperação até ficar bem acordado e já volta para casa. Não dorme no local do procedimento. E até seguindo a pergunta da Jane, do desafio dos primeiros dias, né? Quando o paciente vai para casa, começa o desafio dos primeiros dias, que é a fase que a gente chama de adaptação, onde é esperado que o paciente sinta desconforto. O desconforto principal é náusea e vômitos. Vômitos são muito frequentes em mais de 90% dos pacientes. Nós deixamos sempre antieméticos, né, remédios para vômito prescritos, para o paciente ficar tomando de horário, e isso reduz bastante, mas ainda assim os vômitos são muito frequentes, em torno de 3 dias, em média, 3, 5 dias. E nesses dias é também só mantido dieta líquida, principalmente, aí já é a parte até do Gabriel, para ele poder já seguir com isso, que basicamente o paciente também nem que quisesse ia conseguir comer alguma coisa sólida, mas já fica na dieta líquida para facilitar essa adaptação, que já inicia antes, né, Gabriel? Tem começado antes a dieta líquida? Eu acho que tem bastante coisa para te falar, porque tem muita dúvida nisso, né? Por exemplo, existe uma porcentagem de pessoas que adaptam mais fácil, então não dá para ter regra para todo mundo, vai ficar um mês na dieta líquida e tal. Então, tem gente que vai adaptar mais rápido, tem gente que vai adaptar mais difícil. Então, é bom você já ter um nutricionista ali que vai conversando com você para poder fazer a evolução mediante a sua crítica, tá? Eu gosto de fazer dieta líquida um dia antes, pelo menos um dia antes. Não mais que 2, tá? 2 ou 1, para deixar o estômago um pouco mais flexível ali, ou não tão forte, né, na contração. Me parece ter uma facilidade, mas também tem uma questão de que você já fica com a dieta ali na mão, fica mais fácil do pós. Não precisa ter medo de fazer dieta líquida, porque o estímulo é zero. Eu falo para tomar 100 ml, o cara fala, meu, eu não consigo nem 20. Não, tudo bem. Esse é o ritmo natural da coisa, é não ter o estímulo mesmo. E dentro de uns dias o paciente consegue se sentir bem, vai tomando a dieta líquida numa boa. E aí a gente vai fazer uma evolução. Eu particularmente gosto de fazer evolução semanalmente. Eu peço mensagem todo dia até o 15º dia, que aí eu vou fazer uma evolução devagar, né? Mediante aos sintomas. Então, os 3 primeiros dias são mais chatos, mas são 3 dias praticamente, né? E hoje com esse monte de medicação certinha, de horário, né? Acho que há 15 anos atrás o paciente sofria muito mais, mas hoje com essas medicações de horário, melhorou muito, né? Então, Melhorou. já não é tão mais complicado como era antes, mas tem gente que vai ter um pouco mais de sintomas. Mas tem um lado muito legal, né? Que eu brinco, falo assim, foi chato os 3 dias? Sobe na balança. Você já perdeu uma carambada de peso, mas, valeu a pena, né?
É isso aí, é isso aí. Essa perda inicial é muito rápida, dá aquele estímulo, né, no paciente também. Somente quem já vem com uma certa dificuldade, e aí depois desses dias iniciais da adaptação, que já percebe, poxa, já não estou mais arrependido, que no Exato. primeiro dia o pessoal dá alguns pensam, poxa, por que que eu estou passando por isso? Mas vale a pena, sempre vale a pena. E a gente fala muito de perda de peso, mas tem algumas coisas que a gente tem que sempre falar junto, né? Até hoje eu atendi dois pacientes com casos similares. Uma semana de balão, no qual o paciente diabético, a gente suspendeu a medicação dele, e o hipertenso a gente suspendeu a medicação dele, porque realmente perdeu tanto peso que se tomasse a medicação ele ia ficar com a diabetes muito baixa e a pressão muito baixa. Então que essa perda de peso ela já vem associando a melhora de outras doenças, né? Sim, sem dúvida. Isso é algo que é um dos principais motivos, né, da gente tratar a obesidade, que a gente não trata só a doença a obesidade, mas tudo o que se aproveita dela para fazer mal ao paciente. Então, o paciente obeso, lógico, os níveis de pressão tendem a ser maiores, a diabetes, né, a situação metabólica está toda bagunçada. Então, a perda de peso acaba ajudando muito no controle da diabetes ou da pressão alta. Se não consegue tirar o remédio, mas pelo menos já vai reduzir bastante a dose, já vai diminuir a possibilidade de ter as complicações que essas doenças podem levar, né? Então, a olhos, rins, cérebro, cardíaco. O tratamento da obesidade acaba trazendo todos esses benefícios aí ao paciente. E isso é uma coisa que a gente acha que fala muito pouco, né? O quanto que você ganha de sobrevida por estar melhorando essas doenças associadas, que infelizmente essas doenças não doem, né? Então é um problema, porque como elas não doem, às vezes muita gente nem sabe que tem, né? Exatamente. E ainda tem a questão ortopédica, né? Que o excesso de peso, uma hora o joelho também já começa a reclamar, a coluna também já começa a reclamar. Então, também a perda de peso já ajuda muito nesse controle dessas dores ortopédicas, para que o paciente não fique fazendo uso de analgésicos ou anti-inflamatórios por longo período. Isso é uma coisa importante, né? É o uso de alguns outros medicamentos que o pessoal tem hábito de deixar em casa fácil, porque tem dor todo dia, né? Exatamente, mas aí você está tratando só uma consequência, né? A dor você está tendo porque está acima do peso, porque você está com algum desgaste articular, alguma coisa assim, então com um excesso aí de carga na articulação, então vai ficar tomando remédio sem tratar a causa do problema. Então, vamos cuidar da obesidade causada, cuidar do que está causando isso aí, para que não fique dependente de remédio. Remédio, quanto menos, melhor, né? A pessoa tomar. Exato, né? A gente tem que pensar que remédio só para quem precisa muito. Não é porque Exatamente. vende sem receita que a gente pode ficar tomando, né? Pois é, pois é. Tem uma pergunta legal aqui, viu? Se existe alguma manobra de deslocamento do balão a fim de diminuir dor no curso do tratamento? Certo. Bom, assim, existe essa manobra. Eu não tenho tido tanto isso no meu consultório. É, eu aprendi com o Jimmy, acho que tu ainda trabalhas com o Jimmy, não sei, Sim. que a não colocar um volume tão pequeno no balão. Eu coloco um volume um pouco maior e com isso a tendência é do balão não descer tanto para o que a gente chama de antro, que é o finalzinho do estômago, né? O balão ou aí perto da incisura, o balão tende a ficar mais alto. Então, dificilmente a gente com um balão um pouquinho mais cheio, a gente precisa ficar empurrando para que consiga esvaziar e liberar o desconforto que o paciente está sentindo. Mas caso seja necessário, né, em alguns casos realmente é necessário, a gente faz uma pressãozinha aqui um pouquinho embaixo da costela, empurrando o balão para cima, para que ele volte à posição original. Mas em alguns pacientes a gente tem observado que isso, quando o balão tende a migrar, isso tem duas coisas. Ou o balão ele tá migrando por alguma facilidade anatômica do paciente, ou ele está comendo muito errado. E aí tá enchendo demais
esse estômago. E a gente precisa ver qual o erro alimentar que esse paciente está tendo. Eu costumo falar que 99% dos casos de queixa após o terceiro dia é comida. Pois é. 1% é balão, o resto é comida. Porque realmente, né, a gente sabe que mudanças, o balão facilita demais, mas tem alguns erros que vão aparecer no decorrer do tratamento, né? Sim. Então, assim, errou um dia, o balão responde. E responde positivamente, ele te freia, né? Então, você não vai conseguir fazer um excesso calórico depois desse dia. Então, dá para você fazer uma manobra ali, uma conversa ali. Em 90% dos casos resolve. Aí numa conversa de 2, 3 dias, numa dieta, né? Isso, volta às vezes para a dieta líquida por um tempo, né, para dar uma corrigida, e aí insiste de novo a seguir os cuidados alimentares, porque muitas das vezes realmente foi algum exagero que o paciente teve que tá dando esse sintoma de dor. Não, eu acho que isso é bem importante a gente falar, né? Pode acontecer? Pode. E eu até acho que é bom que aconteça, porque ele mostra, fala, fiz um errinho aqui, aconteceu isso. Essa, para falar a verdade, é uma das coisas que eu gosto muito do tratamento do balão versus outros tratamentos. Porque ele aponta que você fez algum erro. Então ele dá um alerta. Se é um outro tratamento, ele não aponta que teve erro. Então você não consegue fazer a mudança muito grande. Isso é uma verdade. É interessante. E o pessoal aqui também do Intrabalão, eles também fizeram uma pergunta bem legal. Se o balão pode vazar e se isso acontecer, o que fazer, né? Sim, o balão ele pode vazar, né? Normalmente mas hoje em dia é muito baixo o nível de extravasamento do balão. Eu sinceramente já tenho um ano pelo menos sem caso de vazamento. E é por isso que a gente enche o balão com azul de metileno, que é esse corante azul, né? Que é justamente para nos servir de alerta. Então, caso ocorra vazamento do balão, o paciente vai começar a urinar de uma cor verde ou azulada, e aí nesse momento, na hora, tem que me avisar. Pronto. Tem que me avisar antes que o balão esvazie. Ele, em média, esvazia em 3, 5 dias. É o tempo que a gente leva até para preparar o paciente para poder fazer o procedimento, porque a gente precisa retirar o balão e substituir por outro. Isso é algo que pode ocorrer, mas, como eu falei, é pouco frequente. E se ocorrer, normalmente está associado a algum defeito da válvula, e aí a gente substitui por outro balão, tem garantia quando isso ocorre. Realmente, eu acho que isso tem acontecido, nossa, é muito raro. Tem pouquíssimo frequente. Eu falo no meu consultório e falo também via Medcone. Algo praticamente nulo, né? Mas existe essa segurança, margem de segurança. Eu acho que isso vem de encontro com a própria evolução da qualidade do balão, porque antigamente nós tínhamos esses problemas mais frequentes e hoje é praticamente nulo. Então, Era bem mais frequente. vai trazendo uma margem de segurança muito melhor, né? Não só no aprendizado em lidar com o paciente, mas também na margem de segurança do próprio produto, né? Com certeza, com certeza. Está melhorando cada vez mais e a gente os balões de hoje em dia são com material bem mais resistente, bem mais preparado do que os primeiros balões que a gente utilizava lá no começo do século. Pior que é, mudou muito, né? E eu acho que é por isso que também a gente observa uma crescente da procura, muita gente colocando balão, porque como a segurança está melhor, está bem maior do que tinha lá atrás, as pessoas vêm desmistificando, vêm perdendo medo, né? Com certeza, com certeza. Você sabe que a gente chegou a uma pergunta aqui, que acho que é do grupo, porque eu acho que a gente tá fazendo a live aqui no Instagram e eles estão compartilhando no Facebook. Ah, sim. Então tem algumas perguntas que vêm para cá, que está escrito que é a pergunta do grupo. Mas ó, quais perguntas devemos fazer aos médicos quando estamos decidindo em fazer o procedimento? Achei boa essa pergunta, acho legal. Pergunta boa, pergunta boa. Bom, acho que assim, sempre você tem que saber se o balão é um método que vai chegar no teu objetivo de perda de peso, né, pela porcentagem média. Se é um procedimento que
tu estás... eu falo tu porque a gente aqui de Belém fala muito tu, a gente não fala tanto você, tá? Porque às vezes tem gente de outros estados, né? Fala, poxa, de onde que ela é? Entendeu? Ele é de Belém, galera. Ele é da terra boa. Se você está... Torce pro Paysandu? Deus me livre. Pro Clube do Remo. Tá? Se você está disposto a um procedimento que é temporário, e isso te traz muitos benefícios, mas também tem as limitações por ser um procedimento temporário. E em relação aos teus hábitos, o quanto você está disposto a mudar. Se tu me falares, olha, eu não estou disposto a mudar hábito, não vais fazer nenhum procedimento para perda de peso, porque todos vão precisar dessa mudança, né? Então, o valor, lógico, cada um sabe seu limite, todo mundo sabe onde o que consegue ou não arcar. Balão em relação, por exemplo, a uma bariátrica, que a gente não pode comparar porque são procedimentos diferentes, mas é um procedimento mais barato. Então, até para um procedimento de introdução, é um procedimento que já vai agregar, já vai ajudar o paciente a perder peso. Muitas das vezes, só na perda de peso inicial, ele já se sente muito mais estimulado a engrenar na atividade física, a manter aquele peso. Então, eu sempre tendo a estimular realmente, inicialmente, o balão, né? Isso aí ajuda muito. Eu até falaria, às vezes, também tem muita gente que fala assim, eu não sei quem buscar, que médico procurar. Gente, normalmente, quem coloca o balão, quem faz esse tratamento é o endoscopista. Existem cirurgiões, endocrinologistas, mas o endoscopista é quem vai colocar o seu balão. Então, procurar sempre alguém que seja endoscopista é o caminho mais rápido até, né? Para tirar as dúvidas. Às vezes vai um técnico, né? Perguntar e aí ele bagunça mais a cabeça, porque aí ele mostra tantas coisas de tratamento, né? Então, como é do nosso lidar diário, né? A gente acorda e dorme vendo isso, conversando com o paciente, estudando, fazendo, colocando e tirando o balão. Então, sem dúvida, o primeiro profissional, no caso de tirar dúvidas ou de colocação do balão, é realmente o endoscopista. E o índice de retirada precoce? Também, graças a Deus, tem reduzido bastante mesmo. Existem alguns casos em que o paciente não se adapta e a gente realmente precisa tirar. Mas hoje em dia, lá no meu consultório, isso caiu para em torno de 0,5% dos casos. Então, 99% dos pacientes que iniciam conseguem levar até o final. Até um dado importante. Melhorou o balão, melhorou as drogas e melhorou a conversa do paciente. Acho que a tecnologia trouxe isso de bom, WhatsApp, né? Antigamente esse índice era muito alto, por isso que até tem esse medo muito grande. Agora, pessoal, um adendo. Clínica especializada, que faz isso o dia todo. Se você for lá com o cara que é o primeiro balão dele, a chance é maior. Então, procura quem já faz. Que aí sua chance de retirada precoce fica muito baixa mesmo, né? Sem dúvida, sem dúvida. Até tem uma pergunta boa aqui também, que o Jacques Márcio fez. Se todo balão de um ano é reajustável? Não é. Existem alguns modelos ajustáveis e existem modelos que o volume que nós injetamos no começo do tratamento seguem até o final. O ajustável tem algumas vantagens realmente em relação a isso, então você consegue reduzir o volume se quiser, consegue aumentar o volume se quiser, mas eu atualmente não tenho trabalhado com balão ajustável, eu estou só com o Corpórea de 12 meses. Eu tenho um amigo, eu estava fazendo uma live esses dias e um amigo cirurgião, ele entrou na live, amigo mesmo, amigo pessoal, ele não coloca balão. E aí ele colocou uma frase assim, balão ajustável para diminuir o volume é para quem não quer balão. Balão é para entrar e fazer o passo a passo direito. Se não for fazer isso, aceita que o resultado é ruim. Então não gasta dinheiro com balão mais caro. Eu
eu achei rude a primeira vez que ele falou isso, mas depois eu fiquei filosofando. A cabeça do cirurgião ele é muito entra pro jogo, né? Ou entra pro jogo É, ou não entra. E até que no fundo ele tá com uma razão importante, né? É olhando, difícil. é, a gente sabe que a perda de peso do balão principal realmente é lá nos primeiros meses, né? Eu- depois a curva de perda de peso, lógico, como o excesso de peso vai reduzindo, a curva tende a diminuir, a curva de perda. É, o balão o balão ajustável, ele até pode dar esse estímulo a mais no paciente, mas o que a gente vê é que geralmente os pacientes que acabavam procurando para aumentar o volume eram aqueles pacientes que por algum motivo não estavam seguindo direito o nosso protocolo multidisciplinar. Eles estavam se afastando, não estavam fazendo as consultas mensais com o nutricionista. Então, aí acabava extrapolando em relação a alguma coisa e achava que aumentando o volume ia resolver o problema, né? Isso eu observei bastante. Trabalhei com balão ajustável por alguns anos e acabei optando hoje em dia por não trabalhar mais. Então, por hora, eu tô com Corpora, já tem, desde que lançou, né? Desde que lançou, eu já abandonei o ajustável. Eu acho que são balões, né? Se você tem dinheiro, pode até pensar no outro, né? Mas eu acho que essa questão de você não ter muito para onde correr, tem que fazer a sua parte, realmente motiva, né? Você tem que engrenar. Então, mas é difícil da gente ter uma posição final, né? Eu É, gosto, né? Eu dou aula do balão corpóreo, eu gosto do balão corpóreo, mas existe várias marcas também no mercado, né? sim, com certeza. Tem uma pergunta que eu não entendi muito bem. Vamos ver aqui se eu consigo te explicar e você capta. Se viajar de outro estado, quanto tempo devo chegar antes do procedimento? Então, eu acredito que a paciente seja de outro estado e está buscando ir para Belém para colocar o balão. Quanto tempo antes de viajar de avião? Então, eu acredito que ela deve estar falando quanto tempo eu tenho que chegar antes, quanto tempo tenho que chegar para ir embora, pensando em avião. Entendi. Bom, quem coloca balão não tem nenhum tipo de restrição em relação à viagem de avião, tá? Você pode viajar sem problema com o avião. A questão é que, assim, antes você não tem problema, o que a gente precisa é de toda a tua avaliação pré, então a gente precisa conversar, ver se você é candidata ou não ao balão, né? Saber como é que vai ser o teu acompanhamento depois de colocar o balão. E uma vez colocado o balão, o que eu normalmente oriento o paciente é para ficar um pouquinho perto de mim nos primeiros dias, né? Nos primeiros 3 dias. Eu gosto de ter um contato mais próximo do paciente, então, se ele puder não viajar nesses dias, eu prefiro. Até para, em caso de paciente que é um pouco mais sensível, que está vomitando um pouco mais, a gente fazer uma hidratação, às vezes, endovenosa, fazer medicamento endovenoso, remédio na veia, que em alguns casos é necessário. E fora isso, em alguns casos, o paciente, mesmo sem balão, enjoa ou tem sintoma quando viaja de avião, fica mais nervoso, enfim. E então, isso com balão pode piorar. Então, eu prefiro orientar os pacientes de fora de Belém que, se puderem aguardar alguns dias na cidade antes de voltar para o seu lugar de origem, é melhor. A gente aqui no Belém, o que acontece é que o Pará é um estado que é do tamanho de um país, né? Então, a gente atende muito paciente do interior e é lugar de milhares de quilômetros, né? Tem paciente de Santarém, de Altamira, paciente muito longe, muito paciente de Macapá, que é um estado daqui do lado. E então, eu sempre prefiro falar para os pacientes ficarem um pouquinho aqui com a gente antes de voltar para casa. Eu acho interessante a gente falar também, porque, cara, já está acabando o nosso tempo, senão eu não consigo salvar para deixar aqui. É fogo, né? Começa a falar, engrena, cara, não para mais. E segue. Vamos tentar dar uma pincelada boa sobre resolutiva. Perda de peso, média, perda de peso esperada, velocidade. Acho que isso daí interessa muito as pessoas. É.
Bom, no nosso consultório, a média de perda de peso tem girado em torno de 18 a 19%. É, Boa perda, isso a hein? gente está sendo bem interessante. Lógico, isso é uma média de perda de peso, então a gente não tem como prometer isso para o paciente, mas a gente vai junto até o fim para chegar e até ultrapassar isso, que isso acaba variando muito em relação o, a própria disciplina do paciente, metabolismo, uso de medicamentos, comorbidades, né? Então, mas a média de perda de peso tem girado em torno disso, em torno de 18%. E a gente observa que realmente a perda de peso maior, mais pronunciada, é em torno dos 4 meses iniciais. E aí depois ela já vai começando a dar uma pequena estabilizada, e no número de balões de 12 meses a gente vê essa estabilizada lá em torno dos 8 meses, algo assim. Não, eu acho que assim, eu vejo mais ou menos isso também. Uma perda média de 18%. É uma perda rápida. Mas eu faço adendo. É extremamente raro eu não observar, uma melhora muito significativa nas doenças associadas. Praticamente 50% do remédio de pressão alta, do diabetes, da medicação de depressão, da dor inflamatória por conta de dor muscular ou dor articular. Então, além da perda de peso, eu vejo realmente. A gente fala muito de qualidade de vida, mas a gente não mostra para as pessoas o que é melhor da qualidade de vida. Então, para de roncar. Em 2 semanas, parou de roncar. Em 3 meses, diminuiu metade do remédio da pressão e da diabetes. Em 5 meses, metade do remédio da depressão. O convívio social melhora demais. Aquela pessoa rabugenta, emburrada, ela é outra pessoa. Então, eu vejo que essa perda de peso rápida ela traz o cara pro jogo de novo, né? Com Então, certeza. é algo. Eu como profissional, né, acho que eu sempre vou buscar melhoras em geral. Óbvio que o nosso foco é perda de peso, mas o que envolve perda de peso é algo maravilhoso, né? Sim, com certeza. É, é bem isso tudo que tu falaste mesmo, né? A gente, quando... A primeira coisa é o dormir melhor, que o paciente percebe. Muitos pacientes sofrem muito com refluxo, apneia, e aí com a perda de peso já começam a melhorar muito. Dormindo melhor, você já consegue melhorar cortisol, já começa a melhorar todo o metabolismo do paciente. Então, já é realmente o paciente que tende a ficar com o humor melhor por conta disso. Dormindo mais, vários estudos demonstram que você consegue perder ainda mais peso, né? Para perder peso, a gente tem que dormir. Então, ajuda muito. Essa perda de peso rápida, esse start do balão, é extremamente importante por conta disso. É isso aí, gente. Eu acho que, sim, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí do nosso bate-papo aqui. A gente fez um negócio bem tranquilo, né? Bem falando do nosso dia a dia mesmo. Acho que essa é a ideia, né, da live, levar uma informação de modo fácil, né, simples, né, para as pessoas. E eu tenho que parar, porque senão eu não consigo salvar. E aí o pessoal pediu para eu deixar salvo aqui. Passa um tempo, não salva. Ferrou. Pô, então, pô, perdão. Primeiro, putz, faz tempo que a gente não falava. Meu, bom te ver. Igualmente. E obrigado aí pelo pessoal aí do canal que você deu esse espaço, esse tempo aí pra gente poder discutir um negócio que a gente gosta bastante, né? É isso aí. Eu também agradeço todo mundo do canal, agradeço a você, Gabriel, pela oportunidade aqui de estar discutindo, tirando dúvida de todo mundo. É, e é isso. Aí fica para a próxima oportunidade as outras perguntas que a gente acabou deixando passar, que não deu tempo aí de responder, ou alguma dúvida que tenha ficado no ar. Não, mas vamos tentar falar, ó, pessoal do canal, ó, a gente quer fazer mais, a gente quer falar mais. Então, vamos lá, por mim eu falo isso aqui todo dia, eu não me incomodo nem um pouco, adoro. Eu também. Não, legal, pessoal, obrigado por estar com a gente, valeu, hein, Pardal, abração. Valeu, tchau, boa noite. Tchau, tchau. Tchau.